Oi, meu nome é Lucas e eu vou apresentar o projeto de Atividades Extensionistas 2. E o projeto que foi desenvolvido é um sistema de denúncias em que as pessoas podem ver algum animal em situação de rua e informar. E aí esse sistema seria implementado em alguma ONG, prefeitura, alguma empresa talvez interessada no cuidado desses animais. No caso das prefeituras, né, interessada em manter a cidade limpa, em ordem, organizada. E as pessoas poderiam acessar de modo anônimo e fazer dar essas informações, e o sistema pegaria a localização, colocaria no mapa, e aí o prefeito, a empresa que gerenciasse, poderia ver quais são os bairros com maior incidência, os tipos de animais mais comuns, o tipo de situação mais comum e gerar as devidas providências. O sistema foi desenvolvido em Python e o banco de dados foi feito em MySQL. Vou colocar aqui o usuário que eu criei. Logo quando eu entro, ele já vem na parte da gestão, né, que seria colocado na prefeitura. E eu tenho aqui as opções, né, de cadastros, onde eu posso cadastrar grupos de animais, por exemplo, aves, cachorros, cavalos, as situações de raças, onde eu consigo literalmente definir a raça, e as situações que é machucados, doentes, no cio, por exemplo, né? Tem aqui as opções de relatórios, onde eu posso filtrar as ocorrências por bairro, por grupos e por situação. Tenho aqui o menu de filtros, onde eu consigo filtrar por um período, por uma situação, por um bairro, para o sistema atualizar os relatórios, que todos eles são dependentes desses filtros, assim como os gráficos que eu tenho aqui. Eu tenho a opção de lançar ocorrência, onde o funcionário da prefeitura ou da entidade da ONG, por exemplo, pode fazer esse cadastro manualmente. E eu tenho aqui a opção de atender ocorrência, onde eu busco por uma determinada situação e atendo, ou excluo, ou digo o que foi feito, né? E aí eu consigo acompanhar direto aqui nesse dashboard todas as ocorrências relatadas naquele período do filtro, quantas foram resolvidas e o que eu tenho de pendente para resolver. Aí tenho aqui um comparativo de ocorrências relatadas versus resolvidas, um mapa, onde eu consigo ver, por exemplo, através da latitude e longitude, um mapa de calor, né? Os bairros aqui que eu tenho maior incidência. Então, tenho mais aqui no bairro São José, por exemplo. Eu tenho aqui as ocorrências por grupo, animal, 3 ocorrências, aves. Aí ele traz por percentual, mas se eu colocar o mouse em cima, ele já me diz aqui o nome, né, do grupo e quantas ocorrências são. E por situação, né? Então eu tenho aqui 66% quase, 67% do tipo machucado. E aqui eu tenho duas aqui, osso quebrado, 33%. São exemplos, né? Pode ser usado qualquer tipo de ocorrência que é liberado para a pessoa cadastrar o que ela quiser. E aqui um breve resumo, né? Situação finalizada, fevereiro, cachorros, né? Tá por ordem de ID aqui. Eu consigo editar esse campinho, consigo trazer para lá ou para cá, da maneira que eu queira trabalhar aqui com o tempo, tá? Eu deixei o sistema já pré-preparado também, com esse menuzinho de mobilidade, que eu poderia aumentar esse projeto aqui, e em vez de eu ter apenas a ocorrência de animais, eu poderia também ter alguma coisa relacionada a buraco na estrada, a poste com lâmpada queimada, lixo, uma série de outras coisas que daí para a prefeitura seria uma coisa bem interessante, porque o prefeito e os departamentos dentro da prefeitura poderiam tomar as devidas providências, né, para resolver e para manter a ordem dentro da cidade. Vou mostrar, por exemplo, como é que a gente cadastra um grupo de animais. Estou aqui em cadastros, grupos. Eu informo aqui, por exemplo, o nome do grupo, né? Então eu vou botar aqui cachorro, né? Cachorro eu já tenho, mas é só eu clicar aqui em cachorro e ele vai salvar. Se eu quiser alterar algum grupo que já tenha, eu clico em alterar.
seleciono aqui o grupo que eu já tenho, eu posso só digitar e ele já encontra. Aí eu posso alterar o nome ou excluir. É a mesma situação para eu cadastrar as raças. Então eu digo aqui qual é a raça, né? Golden, pastor alemão, aqui eu deixo um exemplo e eu digo a qual grupo ali ele entra. E também nos cadastros aqui as situações. Eu vou clicar aqui em alterar, eu tenho machucado, asa quebrada, osso quebrado, aí pode ter várias opções aqui também. Dentro dos relatórios eu tenho aqui as ocorrências por bairro, então ele vai ter aqui o código, né, que é o ID, a data, situação, quando que foi resolvido, o bairro, né, a rua, a situação, a observação e a situação daí feita pelo órgão, qual é o tipo de situação que foi tomada. Relatório de ocorrências por grupo de animal utiliza a mesma lógica, mas em vez de eu tratar os bairros, eu trato aqui, eu separo, né, cachorros, aves, aí eu tenho detalhado certinho tudo. E por situação do animal. Mesma lógica, só lembrando que daí o objetivo é analisar situações diferentes, né, em cada um desses relatórios. Esse campinho aqui de ocorrências, ele é o campo que o cidadão pode utilizar. E aí pode ser tanto via web, né, como eu estou usando aqui, via navegador do computador, quanto também no navegador do celular. Eu deixei ele prontinho, pronto para receber dentro do celular também, ele se adapta à tela para a pessoa poder lançar. Eu vou clicar aqui nesse ocorrências. Essa parte aqui não precisa de login, o usuário simplesmente entra nesse link e aí pode ser gerado via QR Code, pode ser colocado um link aqui de verdade, né, um DNS, com domínio, depende de quem estiver trabalhando. Então, por exemplo, aqui eu tenho o calendário, ele já traz por padrão a data de hoje. O bairro, quero, por exemplo, o bairro Boa Esperança, já achou aqui, rua, avenida, Nereu, Ramos. Eu posso ir pulando os campos com o tab, grupo, opa, cachorros, raça do animal, Golden, ele já encontrou aqui. Ele é semelhante ao sistema de boletim de ocorrência da Polícia Militar, aquele online. Tem que ter previamente cadastrado algumas coisas, né? Tudo que eu preciso ter previamente cadastrado, eu coloquei um drop-down. Aí o usuário só pode selecionar um desses, né? Vou botar aqui machucado. E nas observações eu posso escrever o que eu quiser, né? Animal encontrado machucado debaixo da ponte, por exemplo. Vou corrigir aqui. Clico no botão salvar, ocorrência registrada, beleza, eu continuo aqui e está tudo certo. Enfim, essa é a maneira que funciona o aplicativo.